Estamos a poucos meses das eleições e as perguntas que todo cristão deve fazer são: será que eu vou votar na pessoa correta? Será que os projetos políticos dessa pessoa se harmonizam com a minha fé? Quais são as características bíblicas que um candidato deve ter para ganhar o meu voto? Você sentiu dificuldade para responder essas perguntas? Então fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ajudar. Hoje parece ser muito fácil saber em quem vai votar, não é? Uns dizem que vão no Bolsonaro, outros dizem que vão no Lula, mas a verdade é que essa é uma tarefa que exige muita responsabilidade e seriedade, porque a Bíblia diz que devemos fazer tudo visando a glória de Deus, e isso inclui votar biblicamente em uma autoridade política. E nós vemos muita paixão pelos candidatos por parte de muitos cristãos e pouca análise bíblica sobre eles e os seus projetos. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas características bíblicas que um candidato deve ter para ganhar o seu voto. Mas antes de eu te dar essas características, já deixa o seu like, faça sua inscrição para que você receba vídeos como esse toda semana, me ajude no crescimento deste canal que ainda é bem pequenininho e me motive a continuar por aqui. Já deixou seu like? Já fez sua inscrição? Então, vamos para o vídeo. Antes das características, é preciso destacar que nos tempos bíblicos não havia democracia. Haviam governos teocráticos e governos imperialistas. Mas embora os governantes não fossem eleitos através do voto da população como aqui no Brasil, existem textos e princípios bíblicos que nos ajudam a votar de forma correta. Então aqui vai a primeira característica. Primeiro, o cristão deve votar em um candidato que tenha competência para governar. Em Gênesis capítulo 41, nós vemos que José foi escolhido para o cargo de governador do Egito, não por simplesmente ter interpretado o sonho de Faraó, mas por ter demonstrado muita habilidade na administração. Em Daniel capítulo 2, versículo 48, nós vemos que Nabucodonosor colocou Daniel como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia, mostrando que ele tinha mais elevada sabedoria e competência do que os demais. Então nós temos um princípio aqui: nós não podemos votar em uma pessoa só por ela ser uma boa cristã. Ela precisa ter competência para governar. Então avalie os projetos e o histórico do seu candidato antes de votar nele. Em segundo lugar, o cristão deve votar em um candidato que promova a paz e a liberdade. E essa é uma indicação que Paulo faz em 1 Timóteo capítulo 2, quando ele diz: antes de tudo, peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e calma, com toda piedade e seriedade. Na língua portuguesa, nós entendemos que as palavras tranquila e calmas são sinônimas, mas no grego elas têm uma ligeira diferença. A palavra tranquila pode se referir a uma vida isenta de inquietações externas, enquanto a palavra calma se refere a uma vida isenta de perturbações internas. Obviamente, Paulo não está incentivando os irmãos a pedirem a Deus uma vida fácil. A ideia é de que a isenção de guerras e de perseguições religiosas colaboram para a propagação do evangelho. Então, antes de votar em alguém, veja o que o seu candidato pensa sobre liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, porque o cristianismo sempre vai na contramão da avenida quando prega temas que incomodam um determinado grupo da sociedade. E a liberdade religiosa não é só deixar a religião existir, mas é também deixá-la pregar o que crê. E infelizmente isso não tem acontecido no Brasil. A Constituição garante a liberdade religiosa, mas nós já vimos casos de pastores que, após terem pregado sobre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, tiveram que publicamente pedir desculpas à comunidade LGBT por determinação do Ministério Público. Queridos, nós sabemos que futuramente nós seremos perseguidos pelo sistema do anticristo, e isso vai ser inevitável, mas isso não significa que devamos votar nos pequenos anticristos que já estão por aí. Então nós, como cristãos, não devemos votar em candidatos que falam em regulamentar a mídia, que falam contra a liberdade de expressão, contra a liberdade religiosa. Pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação.
Tem algum setor da empresa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. E mesmo que eles se elejam, nós precisamos mandar um recado de que a guerra contra a igreja já está perdida, porque acima da Constituição nós temos a Bíblia e é a ela que nós devemos submissão. Se um dia o Estado nos proibir de pregar qualquer tema contido nas Escrituras, nós desobedeceremos essa proibição, porque antes de obedecer aos homens, nós obedecemos a Deus. Podem nos prender, podem fechar os nossos templos e tudo isso vai ser em vão, porque a igreja não são quatro paredes. A igreja somos nós. Se fecharem os nossos templos, estaremos nas praças. Se nos prenderem, o cárcere será o nosso púlpito. Podem prender o pregador, mas não a sua pregação. Em terceiro lugar, o cristão deve votar em um candidato que tenha propostas realistas para combater as injustiças sociais. Veja que eu disse injustiças sociais e não desigualdades sociais, porque é impossível não haver desigualdade social. E o assunto da injustiça social é muito frequente no Antigo Testamento. No reinado de Jeroboão II, por exemplo, Israel acabou se tornando um lugar onde os ricos oprimiam os pobres e os juízes vendiam as sentenças. Em seu tempo, o profeta Isaías denunciou o comportamento dos ricos que viviam em grandes festas custeadas pela exploração dos pobres, negando a justiça a eles, ou seja, eles enriqueciam e não davam aos pobres o merecido pagamento pelo seu trabalho. Em Amós, nós vemos o quanto Deus se ofende com a opressão do pobre feita pelos ricos por simplesmente quererem realizar os seus prazeres vivendo em uma vida abastada e mergulhada na luxúria. E até hoje existem práticas políticas que beneficiam claramente os mais ricos. Nós temos exemplos nos governos anteriores onde bancos e empreiteiras foram muito beneficiados e tudo isso às custas dos mais pobres. É contra isso que o seu candidato deve se opor. O texto de Provérbios 31 trata exatamente disso quando diz: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Alguns cristãos que tendem mais à direita ficam sem entender muito esse texto porque parece que o autor é de esquerda. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não se importa com a ideologia política do mundo. E nós, como cristãos, não deveríamos nos definir como de direita ou de esquerda, mas como bíblicos, porque o nosso comprometimento não deve ser com a ideologia política do mundo, mas com a palavra de Deus. Existem aspectos bíblicos e antibíblicos em ambas as ideologias e você precisa entender isso. Claro que a esquerda é bem mais terrível, né? Em quarto lugar, o cristão deve votar em um candidato que seja contra o aborto e a liberação das drogas. Isso porque o aborto é tratado pela Bíblia como assassinato de bebês. E nós encontramos base para isso em vários textos bíblicos, como por exemplo em Êxodo capítulo 21, onde o bebê no ventre da mãe já é tratado como vida, não importando quantos meses ele tem. O Salmo 139 mostra a ação do Senhor dentro do ventre materno formando o bebê. Em Lucas 1:41 nós vemos os bebês João e Jesus se comunicando nos ventres de Maria e Isabel. Então, queridos, o aborto é assassinato de bebês e o cristão não pode ser conivente com isso. Em relação às drogas, embora não haja textos bíblicos claros sobre esse tema, porque nos tempos bíblicos ele não existia, nós temos vários motivos e princípios nos quais o cristão deve observar. Porque quando se fala em drogas, se fala em destruição de relacionamentos, se fala em destruição da sanidade mental, destruição da vida financeira, destruição da saúde, destruição do futuro e de algo que faz com que muitos sejam lançados na marginalidade. Então, ser a favor da liberação das drogas é ser a favor do caos, é ser a favor da destruição do próximo que a Bíblia manda amar, é ser a favor de uma prática que atenta contra a integridade do ser humano e da família. A liberação das drogas só faz com que o Estado assuma o lugar do traficante, mas não faz com que o número de usuários diminua, e o cristão não deve votar em quem defende isso. Agora eu vou te dar rapidamente algumas características bíblicas óbvias de um candidato que você deve votar. Primeiro, o cristão deve votar em um candidato que se opõe claramente à corrupção e que apoia mecanismos de controle do uso do dinheiro público e das prioridades do governo. Segundo, o cristão deve votar em alguém que defenda a qualidade e a liberdade do ensino e que pretende promover uma escola digna. Terceiro, o cristão deve votar em candidatos que lutem contra as ênfases estatizantes e intervencionistas no âmbito eclesiástico, trabalhista, artísticas, familiar
e escolar. Em quarto lugar, o cristão deve votar em pessoas comprometidas com propostas e leis que estejam em conformidade com a palavra de Deus. Patrick, se o candidato que eu acredito ser o que se alinha mais com as escrituras não vencer as eleições, eu devo me preocupar? Daniel responde essa pergunta dizendo: e ele, Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Isso significa que Deus está no trono do mundo e que ele é soberano sobre o futuro de todas as nações. Se Lula ou Bolsonaro, não importa. De uma coisa nós cristãos sabemos: o Senhor os usará para os seus propósitos, seja para prosperar ou para julgar a nação. Então fique tranquilo, porque Deus continua e continuará no controle de todas as coisas. E o que você achou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.